sempre lembre que o Google Ads ele é um acelerador do seu resultado. Então, quando você vai fazer uma campanha no Google, no Meta, enfim, citei Google, né? Mas a rede social que vai receber o seu anúncio, ele é muito mais acelerador. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Blue Talks Podcast, o podcast oficial aqui da Blueberry, onde a gente fala sobre marketing digital, empreendedorismo, vendas, né, comportamento, todos os assuntos que relacionam no mercado digital. Hoje a gente trouxe um tema para vocês aqui que, olha, é um dos que a gente mais vê aqui na casa, que a gente tem mais dúvidas, mais tem perguntas, que é o seguinte: botei rodar um anúncio, fiz uma campanha, fiz uma estratégia e não deu resultado. Por que isso acontece? Né? Porque na prática isso pode acontecer, não dá resultado, não vem o que a gente espera. E por isso eu trouxe aqui dois dos principais especialistas aqui da agência para bater um papo aqui conosco, né, sobre esse assunto tão importante. Fala galera, eu sou a Cacau, sou uma das supervisoras da equipe de Google Ads aqui da Blue e também acompanho diretamente o serviço de Squad aqui da agência. Fala pessoal, eu sou o Igor Cittadini, sou um dos supervisores aqui do nosso time de Google Ads também. Bom pessoal, vamos lá. Assim, quando a gente pensa, né, do assunto de estratégias, resultados, quando a gente vai botar uma campanha no ar, né, quando a gente vai começar de fato nos anúncios, o que a gente percebe, que a gente vê muito na Blue, no nosso dia a dia, enfim, como a gente tem contato com muitas empresas, negócios novos, né, empresas que já são clientes nossos, ou empresas que estão fazendo contato, enfim, negociando com uma possível contratação. A gente percebe muito esse cenário. O pessoal às vezes está frustrado, está chateado, às vezes, contratei uma agência, fez um anúncio, trabalhei uma campanha, não veio resultado. Ou também essa pessoa que está vendo aqui a gente agora, que não chegou nesse ponto ainda de conversar com a Blueberry, mas sabe que, cara, tô rodando um anúncio, tô botando um dinheirinho ali, não tá vendo o que eu esperava. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso mudar nesse cenário? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que imaginar é começar a desvencilhar essa situação. Né? Acho que assim, se a gente for falar amplo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Vamos esmiuçar mais esse problema para que a gente possa entrar em etapas, né, em pedacinhos desse processo. Uma ideia que eu acho bem importante, antes de até de começar a falar de estratégia, falar de resultado, Claro. eu acho que assim, antes de entender o que é resultado e o que não é, entender primeiro metas, né, entender propósitos. Né? Acho que assim, é muito fácil dizer que eu não tive resultado se a minha expectativa é ter um resultado totalmente irrealista. Né? Então acho que assim, esse é um primeiro fator que é muito importante ter um pouquinho já de noção para poder entender resultado na prática, o que está acontecendo. Com certeza, João. E nesse ponto é muito importante a gente entender qual que é o objetivo, né, que a empresa ela quer com aquela ação de marketing e tudo mais. Muitas empresas elas iniciam um trabalho e às vezes elas não sabem onde elas querem chegar, elas não entendem qual que é o CPA máximo que ela pode ter. Por exemplo, um produto que tem uma margem mais apertada, uma margem menor, ela vai ter que trabalhar com um CPA muito pequeno assim, em relação a alguém que tem, às vezes, uma fabricação própria, ela vai ter uma margem de lucro maior. Então, o primeiro ponto que é importante analisar, e trazendo esse contexto que você falou também, João, é a questão de ter um objetivo definido. E objetivo também a gente precisa entender que é diferente de meta. Claro. Né? Sim. Quando a gente fala de meta, por exemplo, o que eu quero o que eu quero de resultado mesmo, né? De algo tangível. E quando eu trago o objetivo, será que eu quero tráfego para o meu site? Será que o meu objetivo primeiro é gerar branding para depois eu fazer uma campanha de conversão? Então, acho que essas coisas elas devem estar muito claras no início das campanhas, antes de iniciar toda essa estruturação que a gente faz, né? Então, é muito importante a gente se atentar a ter esses objetivos bem definidos e essas metas também. Vamos né? pensar ali o objetivo como uma escadinha, né? Os objetivos são tipo os pontinhos que eu vou alcançar até chegar na minha Uma meta escala, de fato. né? A gente fala Exatamente, muito de escala, né? Uhum. E é importante que além disso, de ter tudo isso muito bem traçado, ter isso muito bem planejado, Claro, né, João? A sim. gente sabe, a gente atende clientes, a gente tem um contrato também nos nossos serviços aqui na agência, justamente porque a gente sabe que existe um planejamento. Né? Não é de um dia para o outro que esse resultado vai surgir do nada, né? Não existe o botão mágico que a gente fala tanto, né? Não tem botão de conversão, Não né, Cacau? existe botão de conversão, então a gente sabe que né, em muitos casos é um trabalho assim de longo prazo, então é uma escala, né? Então é muito importante que o cliente tenha esse planejamento, principalmente planejamento financeiro, né? Então não é em um mês que você às vezes tomara, né? E às vezes acontece, né? Às vezes acontece antes de, sei lá, de fechar o primeiro mês a gente já tem um resultado, né? Enfim. E antes de finalizar, é legal a gente sempre pensar na meta, no objetivo, enfim, né? E a gente trazer isso para a nossa realidade. Então, beleza, eu quero alcançar um determinado volume, um determinado valor de faturamento. Legal, mas eu quero chegar nesse faturamento em quanto tempo? E qual é o meu faturamento atual, né? Para que a gente também tenha um planejamento saudável para alcançar esse objetivo, né? Essa meta que a gente colocou. Quando a gente fala de meta também, sempre tem que ter uma meta alcançável. Claro. Né? Então, Exatamente. às vezes, já chegou alguns clientes aqui que às vezes querem uma meta um pouquinho alta, mas lógico, faz parte do nosso trabalho também alinhar toda essa parte, né? Agora, se tem uma empresa que, por exemplo, ela já fatura R$1 milhão por mês, ela quer aumentar de 10% o faturamento dela.
Então, às vezes, quando chega um cliente desse, eu quero faturar, por exemplo, 1.200.000. Se ele já está ali quase chegando Sim. nessa escala, com certeza é algo que é alcançável, né? Uma meta alcançável. E é sempre importante também, João, ao meu ver, a gente ter um horizonte, né? Então, estou no ponto A agora, né? Eu quero chegar no meu ponto B. Aí entra todos os pontos que nós vamos tratar também hoje, né? Mas é importante saber onde eu estou e onde eu quero chegar, né? Senão a gente não evolui, né? A gente tem que ter uma meta muito clara, né? A meta ela tem que ser muito clara. Também, né? E realista, com certeza. Até botando de fato, vamos pegar um cenário claro para a gente poder exemplificar isso. Eu sei que às vezes para nossa cabeça é tudo bastante claro, porque a gente está nesse dia a dia exatamente, mas eu gosto sempre de esmiuçar no sentido de a pessoa caiu de paraquedas aqui hoje, vamos entender o que seria um resultado realista. O cara tem lá a lojinha dele, tem um restaurante delivery de pizza. Ele vende 50 pizzas por noite, vamos supor. Ele trabalha ali 3, 4 horas, vende 50 pizzas por noite, fora o presencial, enfim, então vamos focar em delivery. A meta dele é vender 200 pizzas por noite. Cara, a meta dele é quadriplicar o tanto que ele faz. Mas o Google Ads vai me entregar 200 vendas? Assim, tem muita coisa antes do Google Ads para fazer esse resultado. Exatamente. Então, ele tem ali 4 vezes mais capacidade de produzir pizza. Ele tem 4 vezes mais de estoque de matéria-prima, de queijo, de massa, de molho. Porque, assim, às vezes a pessoa foca muito no mágico, né? Aquela ideia de, Google Ads vai me fazer vender mais. Eu vou botar no Google, eu vou vender. Mas tem todo o outro lado da questão, que é a preparação para que isso aconteça, que é exatamente o que o Igor citou. Lógico. Assim, a gente tem que imaginar esse cenário claro. Então, se, por exemplo, essa pizzaria, a meta dele fosse 60 vendas por noite, eu imagino que seja uma coisa tranquila, ele vai aumentar 20%, que na margem ali. Com certeza. Ele consegue, às vezes, comprar um pouquinho mais de fornecedor, ele consegue, às vezes, sei lá, diminuir um pouquinho o tempo da preparação da pizza, ele já prepara algumas coisas. Então, assim, você tem que entender também o lado do cliente, né? Até por isso que a gente foca tanto na questão do trabalho a 4 mãos. Porque a gente precisa também dessa troca entre o nosso trabalho, também a meta do cliente, em cima do que de fato vai ser alcançável, vai conseguir ser entregue, né, pelo cliente de fato, em cima do nosso trabalho. Com certeza. E por isso que um dos pontos também é a gente definir estratégias, né, para que isso aconteça. Porque, como você comentou, às vezes o cliente ele nem tem capacidade para atender aquilo, né? Então, poxa, eu tenho ali um funcionário só. Eu tenho uma pizzaria, estou começando, estou iniciando. Tem um motoboy. Tem um motoboy, um motoboy é um sonho, né? E muitas vezes eu também não tenho, essa pessoa não tem tanta ciência de mercado, assim, ela não entende, né, que tem que ter essa preparação, né? Então, a gente tenta ajudar muito nesse sentido também, né, de trazer essa empresa também para um real, sempre trabalhando ali degrau por degrau, né, tendo um planejamento, tendo algumas etapas e, lógico, né, partindo para as estratégias corretas também. Porque, vamos usar esse mesmo caso aqui, né? Alguém que está iniciando uma pizzaria que está começando, né? Bairro pequeno, às vezes. Será que se esse cara já lançar campanhas de conversão, será que ele já vai ter resultado? Será que não é interessante, às vezes, fazer uma campanha de branding, iniciar algumas postagens ali no Instagram primeiro, para depois ele trabalhar a campanha de conversão? Tem que ter um trabalho de autoridade, um trabalho de branding, para depois, aí sim, ele conseguir fazer algumas campanhas de conversão ali para trazer realmente faturamento para a empresa. A gente sabe que as campanhas de tráfego, elas são facilitadoras, né? Sim, então, claro. A gente sabe, mas é uma peça em toda a, vamos dizer assim, é uma das engrenagens de toda essa máquina, né? E realmente, as campanhas de branding, elas não são clichês, né? A gente fala, mas reconhecimento de marca, as pessoas já me conhecem, passam na frente. Eu quero vender, né? Pra que eu vou gastar com isso? Gente, isso é a base, né? Então, por exemplo, faz um teste, né? Você tem uma pizzaria conhecida na cidade, abre outra. Vê se você vai ter o mesmo resultado, né? Então, abre às vezes outra com nome diferente. Exatamente, exatamente, abre outra com outro nome, né? Pode ser a mesma coisa de delivery de pizza, entrega, mas no mesmo lugar. Nome, então, faz o teste, né, para ver, gente. A gente sabe, né, na prática, que realmente essa questão de branding, de gerar autoridade, de ser conhecido no mercado, isso é muito importante. Vai comprar um tênis, por exemplo, né? Você digita lá, comprar um tênis de tal marca. Você já tem alguma loja que você conhece, às vezes até comprar um tênis de corrida. Já tem algumas marcas lá que você vai tender um pouquinho mais para comprar. Já vai estar no YouTube justamente, exatamente, justamente porque são marcas que têm autoridade no mercado, né? Então, isso é importante. Não é porque é um negócio local que você não precisa fortalecer o seu branding, a sua marca, enfim. Então, em negócios locais, principalmente, né? Porque às vezes funciona
funciona muito na loja física, na indicação do Sim, vizinho, no boca a boca. né? Exatamente. no- Aí, às vezes, o marketing digital vai entrar, as campanhas de tráfego vão entrar, vai ter ainda uma dificuldade, às vezes, um pouquinho maior, inclusive, para que a gente consiga gerar uma conversão de fato ali. Então, é muito importante isso que o Igor comentou, de fortalecer branding, de investir nisso sim. Uhum. Essa é uma base, né, para que as campanhas de fato funcionem num segundo momento. Esse é o famoso caminho até a conversão, né? A gente tem todo um Exatamente. trabalho ali. E falando disso também, né, João, é importante que a gente saiba se comunicar com o nosso público-alvo Justo. quando a gente vai fazer um branding. Não adianta nada beleza, eu quero atingir um público de alta renda, por exemplo. Uhum. E o meu site, ele está conversando com um público de baixa renda, falando de, tem às vezes, preço baixo, de Uhum. desconto. Cara, às vezes esse público, ele quer algo mais exclusivo, ele Sim. quer algo mais Uhum. Ele quer diferenciado. outra proposta de valor. Ele né? quer não é o mais isso. barato, ele quer o que vai entregar aquilo que ele procura. Exatamente. Então, quando a gente fala de branding, tem que ter esse cuidado também, né? E Tem. realmente se conectar com o nosso público da Uhum. melhor maneira. Porque senão a gente não vai atingir aquele público que a gente gostaria de atingir. A de oferta fato. tem que ser imperdível, né, João? A gente sempre fala, né? Então, E a oferta oferta... imperdível não significa mais barato. Né? Acho que esse é um ponto importante também de sempre lembrar. Exatamente. Uma oferta imperdível não é o parcelamento em 10 vezes sem juros. Sim. Né? Às vezes é um Sim. contato mais, enfim, mais personalizado, é uma entrega diferenciada, é um pós-venda, né? Um suporte, enfim. Então, mas a oferta tem que ser imperdível, né? Claro. Então, isso é importante a gente reforçar também. E é um dos erros, né? A gente até falando sobre, não cheguei no resultado, por quê? Né? Acho que a gente poderia também citar isso como um dos motivos, porque às vezes o cliente, ele pensa muito em outras variáveis e esquece também, né, desse detalhe tão importante que é a oferta, que tem que ser imperdível, tem que ser Sim. atraente. Quando a gente fala de oferta, a gente já vai chegar lá, mas só para a gente arrematar, finalizar aquela questão de antes, né? Minha campanha não está dando resultado por quê? Eu acho que a gente já citou um ponto que a gente foi no ritmo da conversa, que é realmente o objetivo da nossa conversa aqui, mas a gente foi muito nesse ponto. Acho que uma coisa que a gente precisa sempre salientar quando a gente fala de marketing, de estratégias, é realmente o reconhecimento de marca, assim. Sim. Porque vocês pontuaram perfeitamente. O que acontece muito? Eu quero vender mais. Eu vou lá, eu vou pegar meu orçamento, que às vezes pode ser pequeno, grande. Acho que até essa parte também não é muito nosso foco. A gente vai pontuar um pouco mais de orçamento para frente, mas eu acho que não é nem o principal. O principal ponto que a gente tem que analisar é o seguinte. Eu vou vender para o público X. Eu falei bastante, vamos trocar de nicho, porque às vezes o pessoal se apega muito no nicho, vamos pensar diferente. Vamos pensar tênis de corrida. É um exemplo que eu sempre trago nas aulas do YouTube e acho que dá para explicar bastante coisa. Legal. Todo mundo usa tênis, entre aspas, né? Vou vender um tênis para quem? Todo mundo, né, dadas as devidas proporções, utiliza tênis. Algumas pessoas não gostam, mas pode jogar aí, 90% das pessoas usam tênis de alguma maneira. É um tênis de corrida. Vou pegar, sei lá, um tênis Nike com fibra de carbono, com EVA não sei do que custa R$2.000. Cara, o mercado para esse tênis ele é mínimo. E específico. Ele é muito específico. Então assim, ele é um tênis? Ele é um tênis. Ponto. Ele é um tênis? Ele é um calçado. Qualquer pessoa pode comprar o calçado? Sim. As pessoas compram esse tênis em qualquer pessoa? Obviamente não. Vai ser ali um nicho pequeníssimo das pessoas que são maratonistas, que fazem prova de velocidade. Então, assim, quando a gente pensa em estratégia, a gente tem que pensar em acertar exatamente esse público. E daí onde vai entrar um pouco do brand. Eu tenho R$1.000 aqui. Vou botar tudo isso em captação? Cara, às vezes você não vai conseguir gerar valor para o teu produto. É onde vai bater nessa tecla. Então eu jogo lá R$1.000, eu vou jogar 100% disso em captação, o público vai olhar, mas não vai querer comprar de mim, porque não conhece a minha loja, não conhece a minha marca. Não, eu posso oferecer um vídeo no YouTube onde eu explico as vantagens do tênis. A pessoa já viu aquele vídeo, ela vai ver o meu site depois, ela tem muito mais chance de comprar. Lógico. Então, assim, esses pontos se interligam para que a estratégia, que muitas vezes, não deu resultado, a gente começa a esmiuçar um pouco mais, já começa a entender mais pontos que isso falha, né, digamos, de certa forma. Com certeza. E essa parte do público, na minha visão, é um dos pontos mais importantes, cara. Porque se a gente erra o público-alvo, a gente praticamente está jogando dinheiro fora, né, Cacau? Então, se eu tenho um produto, eu moro na praia, tem uma empresa aqui, enfim, uma empresa de investimentos, né? Não adianta eu querer vender casaco de pele aqui no Rincão, né? Na praia. Então, não adianta, né? A gente tem que ter essa ciência, né, do nosso público. E lógico, né, ter esse estudo, né, de quem que vai comprar, faixa etária, faixa de renda também. E muitas pessoas às vezes têm dúvida, né? Como é que eu vou descobrir qual que é meu público? Eu sou uma empresa nova. Mas tem algumas formas, né? Hoje a gente tem uma comunicação muito mais rápida, mais fácil, né? Tem o WhatsApp, tem e-mail que a gente consegue conversar e tentar extrair essas... Né? Isso. E hoje muitas inteligências artificiais também que podem ajudar a gente, né? Muitas vezes a gente até utiliza, João, a IA até para extrair alguns dados, né? De forma
de forma conversacional, né? Uhum. Então, a gente acaba extraindo algumas informações dali também. Aham. Então, é importante ter esse conhecimento do público para não vender para a pessoa errada também. E a comunicação com ela tem que estar muito Tem que estar clara, né? alinhadinha. Tem que Sim. estar alinhado, né? A Exatamente. questão de público é linguagem, é comunicação e também saber para Sim. onde que a gente vai anunciar, né, João? Justo, Não adianta claro. nada tu colocar, não, Esse beleza. é um problema, claro. Tem um e-commerce aqui de roupa feminina, segmentei lá, que eu quero mostrar meus anúncios só para o público feminino. Mas, poxa, às vezes tu esqueceu de segmentar a região, por exemplo, né? Enfim. Uhum. Então, isso é importante também, né, que se atente. Quando a gente fala de segmentação, não é somente aquela pessoa, Uhum. aquele, né, enfim, o tipo de pessoa, o Sim, tipo não de é público. as características físicas dela. Exatamente, é isso que eu queria dizer. Não é somente isso, né? Uhum. É onde que essa pessoa está também, né? A Sim, gente sim. consegue segmentar as regiões ali no Google, enfim, né? No Facebook, enfim, nas campanhas. Sim, sim. Então, é importante que a gente também pense nisso, né? E que sempre alinhe também essa questão com o orçamento, né? O Acho que a gente regional. deve comentar depois também, né, João, sobre essa parte de orçamento, mas é muito importante, Uhum. importante a gente sempre casar a segmentação de público, né, a região onde a gente vai Sim. anunciar e o orçamento também. Tudo isso tem que estar tudo alinhado, né? Senão realmente a gente vai ter algum desses pontos aí não vai estar bem amarrado. O problema Sim. de região, olha, é clássico. Uhum. Esse é clássico. Acho Acontece que muito, né? essa mesa É. que se somar, essas 3 pessoas já viram esse problema muitas vezes, Sim. infelizmente. Sim. Né? Porque é como também eu já vinha trazendo, o pessoal às vezes tem aquela visão muito mística do que é feito. E pensar, eu tenho clientes no Brasil inteiro. Sei lá, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, 200 milhões podem comprar no Uhum. produto, tipo o que eu citei do tênis. Só que assim, vamos botar um pouquinho um exemplo. Tênis de corrida. Tênis de R$2.000. Cara, o poder aquisitivo de uma pessoa no sul de Roraima é muito diferente do poder aquisitivo da pessoa em São Paulo. Sim, A claro. renda média, o custo de vida. Então, assim, R$2.000 para uma pessoa, às vezes no norte, nordeste do país, até região sul também, que tem regiões mais complicadas, esse valor ele pesa muito mais no orçamento. Imagina. Então, tu diminui ainda mais o número de pessoas que tu vai acertar. Então, quando tu vai pensar num produto de valor agregado, um produto diferenciado, que não necessariamente seja um produto caro, mas é um produto Sim. que vai ter um valor a mais. Sim. E tá tudo certo. Eu não vim aqui dizer que o problema é que o preço é caro. O problema não é esse. O problema é teu produto gerar valor para aquela pessoa. Quando tu pega um produto nesse tipo, que tem um valor alto, que tem um produto diferenciado mesmo, se tu selecionar regiões, tu sabe que tu vai ter mais aderência. Pega, por exemplo, centro de São Paulo, pega o Sim. Rio, pega BH, pega Floripa. São pontos estratégicos, a gente sabe que tem um poder aquisitivo melhor. Olha, é batata, digamos assim, né? O resultado ele aumenta muito, Sim. o alcançamento é muito, o público engaja muito mais. E na prática o teu resultado também tende a crescer junto com isso, né? Então entender o tipo do perfil da pessoa e também localização, ou às vezes lugares que ela frequenta, também é um Sim. ponto bem importante. Tipo, consegue pegar no próprio Google Ads, também no Meta tem, frequenta tais lugares, frequenta tais Sim, regiões, quiser com um certeza. viajante, Os interesses, né? né? Isso, Uhum. viajantes, também tinha uma pessoa que viaja bastante a São Paulo, ela não reside em São Paulo, Perfil mas de ela viaja consumo, bastante. padrão, né? Padrão de Isso. consumo. Então tudo isso aí também já vai jogando ali na tua matemática para ti, Uhum. fechando ali o cerco até chegar no perfil ideal do teu público. Né? Isso. Claro, claro. E o geomarketing, ele acaba auxiliando muito nesse sentido também. Uhum. Porque tu imagina ali a questão do tênis de corrida, né? Tem alguns estabelecimentos em São Paulo que vamos colocar que são high ticket, né? Uhum. Restaurantes, coisas nesse sentido. E às vezes a gente está direcionando para esse público, né? Ok, é o público ideal ali, né? Uhum. E no Google, por exemplo, a gente tem a opção de fazer um remarketing com pessoas que estiveram naquele lugar. Não é um remarketing direto, mas a gente consegue colocar um local de pessoas que estiveram lá. Então, um remarketing de local por presença. Uhum. Então, imagina, né? A pessoa ela foi lá, ela participou de às vezes até algum evento, né? De Movimenta bastante gente, né? Isso, às vezes algum evento de algum expert que o ticket era bem alto e tal, algo nesse sentido. Público que realmente consome produtos mais caros, né? Uhum. Alguma Então, feira, né? Isso, alguma feira, algo nesse sentido. Então, depois que ele sai, ele começa a ver alguns anúncios ali do nosso produto que tem um ticket maior. Então, tem que ter essa parte estratégica por trás, né? A gente tem que... E isso acontece muito nesses produtos que são high ticket, né? Às Sim. vezes são mais nichados, são mais difíceis de encontrar, mas às vezes tu vai até perguntar, não tem um produto aqui, eu não vendo. Às vezes teu público só está errado mesmo. Às vezes tua estratégia... Simples assim, né? Simples assim. Tu não está vendendo para a pessoa correta, né? Então... Tem formas a gente conseguir chegar, né, nesse público, né, com certeza, tanto pelo Meta quanto pelo Google também, né? Sim. E a gente falou, né, sobre a questão do perfil financeiro, né, enfim, das regiões, enfim, né, isso de certa forma
pode impactar, mas para quem está começando, o que é mais legal? Assim, Cacau, estou começando do zero, para onde que eu posso anunciar? Eu consigo entregar o Brasil todo. O que é mais legal para uma pessoa que está começando, por exemplo, né? Sempre pensar em, cara, onde que tu consegue entregar às vezes mais rápido? Verdade. Onde que o teu frete tem um preço mais atrativo, né? Sim. Então, é importante também, por exemplo, se der sei lá, se tu precisar fazer uma conexão presencial com esse cliente, né? Às vezes fazer uma entrega presencial, ou o cliente vai ter que ir até a tua loja física para finalizar a compra, Existe a enfim, né? possibilidade, né? Exato, Sim. é um móvel sob medida, por exemplo, né? Então, aonde que tu realmente conseguiria atender esse cliente, né, de uma melhor forma, entregar mais também? Então, é importante a gente pensar nisso também quando a gente fala de região, né? Não é só até onde Legal. o correio chega. Sim, sim. Não é só até Legal. onde, né, tu consegue mandar uma encomenda, mas às vezes num primeiro momento, para um cliente que está começando, o orçamento às vezes é limitado. Então, olha, começa por onde teu frete é mais atrativo, né? Onde sim, tu sim. consegue uma entrega, sei lá, de 2 dias e o teu concorrente lá, que já é super conhecido, é de 10, por exemplo, né? Algo que tu consiga se diferenciar também numa questão como essa. Então, é legal trabalhar com questão de raios específicos, né? Então, como é que a gente inicia um trabalho se eu não sei onde é que eu vou vender? Eu começo mais local, coloco um raio menor e depois eu vou expandindo. Então, eu tenho um raio ali menor, ou às vezes até a minha cidade. Eu sou do Rio Grande do Sul. Vou começar na capital, ali em Porto Alegre, depois eu vou expandindo para outras cidades em volta ali, e depois eu alcanço ali nível estado, por exemplo. Então, começar de pouco, né, uma região menor, e a gente vai expandindo. Lógico, acompanhando também o aumento do investimento, né? Sempre importante a gente se atentar a isso, porque, vamos supor que eu tenho investimento ali de R$ 1.500, né? Quando a gente tem um investimento de R$ 1.500, talvez eu não vou conseguir alcançar o Brasil inteiro com esse 1.500. A gente tem que entender que o Brasil tem vários estados. Sim, né? tem muitas pessoas. Com certeza, muitas pessoas. Então, é importante a gente ter essa ciência de começar, às vezes, né, de um lugar mais específico e ir ampliando esse leque com o tempo também. É um ponto assim, que até um case nosso, próprio da agência, até um cliente que, enfim, tanto o Cacau quanto o Igor lembram nesse caso, que é um cliente que vendia produtos naturais. E na época da pandemia, ele trabalhava com a gente, eu fui técnico da conta na época. E esse caso, ele vendia muito para fora e o correio parou e ele não tem como ficar sem vender, né? Não pode simplesmente parar de vender a empresa 90 dias, 120 dias, que eu lembro que naquela época foi um caos, enfim, o correio parou tudo e com encomendas ficando tudo presa. O que ela começou a fazer, essa cliente no caso? Ela começou a oferecer a retirada na loja dela. Ela pegou as campanhas que ela rodava, sei lá, nível estado, nível sudeste, enfim, acho que ela é da região de São Paulo. Ela jogou tudo no raio dela, reduziu um pouquinho o investimento, né, porque baixou muito o alcance, mas botou ali, cara, ela começou a vender muito mais. Nessa época bombou, né, a retirada. Deu muito certo, e assim, ela conseguiu um resultado até melhor do que ela vinha fazendo, por quê? Porque ela tá fortalecendo muito na região dela. Então ela economizava tanto com embalagem, quer dizer, tem que empacotar, tem que tempo de levar, enfim, tinha malotes, tem custos, ela retirava esse custo, entregava direto para o consumidor, eles conseguiam até dar um descontinho, dava ali um 10% de descontinho, que era esse custo do operacional, né, digamos assim. O cara ganhava, porque ele recebia rápido, que era só pegar o carro, passar na loja, retira e vai para casa. Né, claro, né, todos os devidos cuidados do Covid. O vendedor pode fazer um upsell também, isso, já chega lá na loja, já oferece alguma coisa, já faz uma venda casada. Então, assim, ela teve muito resultado na época e, tipo, meio que o negócio, depois da pandemia, o negócio dela meio que virou. Se tornou esse tipo de negócio. Ela até trabalha em outros meios, mas esse meio que se tornou... Fortaleceu isso, foi meio que a base do negócio dela ali em diante. Isso é uma pegada muito legal da gente perceber também. Porque fica naquela pensamento, mas todo mundo pode comprar, o Brasil pode atender, mas se tu fortalece a tua marca, em vez da pessoa ver teu anúncio uma vez por semana, que geralmente acontece quando vai para uma escala muito grande, né, João? ela vê todo dia 3 vezes, é muito provável que ela vai comprar. Claro que também pode ser chato, né? Mas já podemos falar de criativo também. Mas é legal ter esse crescimento na região para que possa ficar cada vez mais forte e crescer relevância, crescer vendas. Quando a gente fala de vendas, de fato, né, vamos agora passar para um próximo tema também, que é um grande problema aí, que, olha, tem melhorado ao longo do tempo, a gente conseguiu estar auxiliando melhor nossos clientes também, a inteligência artificial também é um ponto que tem ajudado muito, mas a dificuldade do criativo também. O criativo, muitas vezes, ele bota todo o trabalho que a gente fez até agora, de avaliar público, avaliar a estratégia, a perder. Que é até o que o Cacau comentou, que é a questão da oferta. Se eu faço um criativo com a oferta desalinhada, se eu pego um produto de valor agregado, eu jogo uma oferta de desconto, de frete grátis, eu não vou ter tanta aderência. Então, o meu criativo ele tem que estar comunicando em cima daquilo que eu quero alcançar de fato, né? Com certeza. E a parte de criativos, né, qualquer ferramenta de tráfego hoje, né, tanto no Meta e no Google, a gente vê que tem alguns movimentos também. Hoje o pessoal está consumindo muito mais vídeo, por exemplo. Então a gente tem que se atentar a esses testes, né, primeiramente, né, João? Então, vou criar uma campanha aqui no YouTube. Beleza, mas vamos criar uma campanha em outra rede também, às vezes fazer um criativo
mais estático. Uhum. No Meta também é a mesma forma. Muito importante. Então, o primeiro ponto, nesse caso, é a gente ter esses testes, né, muito bem claros ali na nossa conta. Então, testar o que dá melhor, o que é YouTube, é um display, é uma campanha lá no Face de vídeo ou de imagem, né, estático ou de vídeo. Então, é importante a gente iniciar por esses testes também, ter isso muito mais claro, né? E também, lógico, a gente precisa ter uma informação bem clara, né, na nossa arte. Então, ter, às vezes, a identidade visual ali dessa arte casada com a empresa. Importante. O que a gente precisa passar, João? Quando a Blue ela quer alcançar um público, ela quer, às vezes, uma campanha de brand, por exemplo, ela quer que uma empresa ela, veja ali um anúncio, né, um criativo, e que seja lembrada no segundo momento. Eu vi isso aqui, esse azul, eu lembrei que é a Blueberry. Então, tem algumas cores, né, e isso é um estudo, né, inclusive, que elas remetem a algumas marcas de fato. A gente tem que ter esse cuidado com o nosso criativo, tem que ser um criativo que realmente vai reforçar, né, a nossa marca, a nossa oferta. O pessoal ela tem que ver e tem que lembrar. Então, às vezes até ser um pouquinho chatinho, né, João? Ficar em cima, lógico, né, tem que ter uma frequência ali, ok, né, uma frequência viável, não pode abusar também, né, João? Nesse caso, eu sempre lembro do iFood, cara. O Quando o iFood ali, depois das 18 horas. Não, mas tipo 2018, 2019, ali, quando ele começou a crescer bastante, acho que foi na época que ele virou unicórnio, enfim. Cara, era horrível. Tu abria o YouTube, era iFood. Era iFood, né? Era a vozinha o dia inteiro, toda hora. Até que uma hora, não se vê mais anúncio do iFood no YouTube. Pelo menos não na mesma proporção, né? Eles Sim, muito claro. raro, né? Mas assim, reduziram muito. Por quê? Porque eles conseguiram. Resumindo, né? Eles conseguiram. Sim. Todo mundo sabe que é o iFood, todo mundo reconhece a marca. E foi um investimento pesado, com certeza. Mas assim, por ter um nome que marca as cores, o vermelho, enfim, o chamadinha, né? A vozinha do iFood ali, que sempre... Sim. Todo lugar que tu ouvia a vozinha. Então, automaticamente, aquilo criou a marca, como você citou. E aquilo dali em diante, só benefícios em cima do que foi construído, né? Exatamente. Esses pontos, eles ajudam a relembrar, né? Tipo assim, a vozinha ali falando o iFood, né? Então, é algo característico daquela marca. É a identidade, né? Sim. É a identidade da marca, né? A voz, as cores... Sim. Enfim, o jeito também que eles faziam os criativos, a gente está falando muito de criativo de vídeo, né? Mas o formato dos criativos também eram muito parecidos, enfim, isso tudo Sim, a marca, deles, né? Sim. Então, até tu vê até as notificações também deles, foi engraçado, chega no celular. Exatamente. Grandes marcas, né? A gente poderia citar várias marcas. Mercado Livre é a mesma coisa, Americanas, né? Quem aqui não... Mercado, né? Quem aqui não lembra disso, né? Só amanhã no Magazine Luiza você compra. Não, Casas Bahia não era? Não era Magazine Luiza. Enfim, então são grandes marcas que investem também no brand, né? Então, sim, claro. Isso também é importante, né? Às vezes até a gente coloca como exemplo, né? O próprio Thiago fala, às vezes, nas próprias redes dele, olha, tal pessoa, né? Tal marca tá anunciando também, né? Então, você também tem que anunciar. Tá anunciando, né? Exatamente. Uma coisa que era muito usado, né? Que até, de certa forma, perdeu um pouquinho de força, é a questão do frete grátis. Que bateu até demais, né? Nossa, na época do frete grátis ali, o pessoal... frete grátis. Claro que é um grande atrativo ainda. Mas até algumas empresas quebrando um pouquinho esse padrão, tinham uma aderência melhor. Tipo, aquela ideia do frete a 1 centavo. Por exemplo, na compra do segundo produto tem um frete, tipo, um segundo endereço. Algumas empresas deram uma mudada nessa ideia, né? Para quebrar um pouco aquilo que é muito padrão do mercado. Então, a ideia do criativo também tem que ter essa chamada diferente. Uma coisa que vai criar um interesse naquilo. Então, quando fala, por exemplo, anúncio da Blueberry, um anúncio de um cliente, enfim, o próprio Food que a gente citou, infinitas marcas, né? Elas têm essa questão de ter uma quebra de padrão. Aquele anúncio que é muito travadinho, por exemplo, até a questão do vídeo, né, que a gente está citando bastante, mas a questão do vídeo, que é aquele vídeo institucional, aquela musiquinha de royalty free, que todo vídeo tem. Tipo, cara, infelizmente aquilo não gera mais, desperta interesse na pessoa. A pessoa vê, mas aquilo não vai fazer ela lembrar da tua empresa. Então, o teu criativo ele também tem que estar com isso em mente, né? Que ele precisa disruptir um pouquinho para que ele gere interesse, desperte a vontade da pessoa de querer saber mais sobre a tua marca, né? Sim, com certeza. E um ponto também que é importante, João, é que nem toda plataforma ela vai conversar da mesma maneira com o público. Perfeito. TikTok, às vezes ele tem um público mais jovem. Bem diferente. O Instagram vai ter um outro público, né? Se eu quero atingir através do YouTube, às vezes vai ser uma outra forma de fazer um vídeo, um criativo. Então a gente tem que se atentar também a esses formatos diferentes que a gente tem no mercado hoje e realmente fazer criativos que são específicos para cada plataforma. Para a gente conseguir atingir o nosso público ideal. Não é regra, né? A gente sabe que hoje o TikTok ele tá
atingindo públicos, né, bem diferentes do que era Sim, antes. sim, lógico. Mas Bastante ainda padrão. existe, né, essa questão de, às vezes, ter um padrão de público, né, mais forte no TikTok, outro no Face, outro no Instagram, enfim, no YouTube, né, enfim. Mas é legal também a gente sempre pensar em como produzir esse criativo, como atrair, né, realmente a atenção. Tu acabou de comentar, né, João? Como gerar um interesse para o cliente assistir aquele criativo, né, aquele vídeo e ir até a tua página, né, ou ver aquele anúncio de texto lá na busca do Google, né? E realmente clicar, ir Sim. até o teu site, fazer a Sim. compra, enfim, né? É bem legal a gente pensar aquilo que tu comentou lá no começo do podcast, né, Igor? Sobre questão de linguagem, a comunicação, questão de diferenciais, né, João? A gente não pode esquecer de Nossa, lembrar o diferenciais. nosso Não. público, né? De colocar os Deixar diferenciais. muito claro, né? Exatamente. Não, poxa, pensa um pouquinho, né? O que faria o teu cliente comprar na tua loja ou não, e não na do concorrente, E né? atendimento não é diferencial. Não é diferencial. Ah, meu atendimento é bom, é rápido. Não, Todo não mundo é. tem que atender rápido. E o frete grátis hoje em dia também não é um diferencial verdade. tão forte, né? Verdade. Exatamente. Hoje, vou até falar por mim, quando eu vou procurar algum produto na internet, eu já vou procurando algum que tem frete grátis, Sim. né? Não é um adicional, né? É uma coisa que Não já é um espera. adicional. Sim, É algo que a gente sim, já sim, espera, sim. então... E se for uma ação promocional, né, Igor? Cara, que seja uma ação promocional que Verdadeiro. realmente, Sim. né, Não é a Black atraia, Friday, né? Metade do dobro. exatamente. E que realmente É. seja uma oferta interessante, né? Às vezes, sei lá, 2 vezes sem juros. Cara, não é uma oferta legal. 1% de desconto no Pix, né? 5% de desconto. É. Poxa, às vezes é legal, não dá para fazer uma ação, né, às vezes muito agressiva, às vezes pula aquele mês, Justo. né? Sim, então, claro. tipo assim, Ou às vezes faz planeja, diferente, né? não dá uma Isso. ação de desconto. Exato, Faz uma ação, sei lá, exato. só esse mês, se tu comprar tu tênis, por exemplo, um par de meia. Então, sei lá, oferece brinde. isso, dá um outro tipo de maneira de despertar interesse sem ser Exatamente. a promoção. Até uma questão que você está falando, eu lembrei bastante que, eu não lembro exatamente que loja que era. Até se eu lembrasse também, eu não poderia dizer, né? Eu vacilo também falar isso aqui. Mas eu lembro que eu vi uma loja que eu recebi um e-mail, promoção, acho que era aniversário da loja. Enfim, beleza, né? Vou dar uma olhada. Eu lembro que tinha um produto com 1% de desconto, um produto com 3% de desconto e um produto com 7% de desconto. Daí eu pensei, cara, eles tiraram o trabalho de me mandar um e-mail, pra me fazer eu clicar no e-mail, para chegar no site, o produto tá com 7% de desconto. E isso gera uma experiência, tipo Nossa, assim, contrária, sim. fica até uma experiência vamos lá, se for negativa, um né? produto Não é de 100 legal. mil reais, 7% de desconto é um desconto Sim. maravilhoso, tá louco? Faz uma diferença. Mas tu pega um produto ali de 100 reais, 200 reais, cara, 7% de desconto. Dependendo do ticket não é faz 5 pila. sentido. Então, assim, não vale nem o trabalho da pessoa. A pessoa fica mais desmotivada. Fica mais de feio, comprar. tu perde o cliente às vezes, né? Exatamente. Porque passa gera uma a ideia experiência contrária, frustrante, né? Causa uma má impressão, né? E outro ponto também que às vezes a gente vê muitos clientes errarem é na hora de contratar um influencer, né, para fazer os criativos. Sim. Então é muito Errar o importante. público, né? Exatamente, né? Então, sei lá, um jogador de futebol vendendo um livro de receita, sei lá, tô chutando, né? Um exemplo totalmente de um segundo aqui. Sim. Mas é importante também que, beleza, Cacau, entendi, eu tenho que fortalecer meu branding, eu tenho que melhorar os meus criativos, quero contratar alguém para me ajudar, alguém que realmente gere autoridade para minha marca. Então, toma cuidado, né? Qual o influencer, né, que realmente vai, né? Porque ele vai estar à frente da tua marca, ele vai ser o rosto da tua marca, né? E muitos clientes, inclusive, preferem contratar alguém a fazer propriamente, até por questão de gerar autoridade também, isso ok, normal. Mas é legal também que os clientes façam o teste de se posicionarem à frente da marca também, né? Isso gera uma identidade, isso gera conexão também com o cliente se identifica também. Isso é bem importante, né? Uma dica bem legal. Claro, com certeza. E hoje as pessoas, elas compram produtos, serviços de quem é especialista naquilo que está vendendo. Então, ter alguém ali que realmente é especialista, que gera uma autoridade do seu produto, do seu serviço, é muito importante. Então, o influencer, ele vem, né? Com certeza, é muito bacana ter um influencer divulgando o produto para o público correto, né? Usando ali alguém que se comunica com o produto que você tem, que você vende. Mas é importante que o proprietário, às vezes alguém ali da empresa, né, de fato, né, pode ser alguém ali, um diretor, algo nesse sentido, ele também coloque a cara a tapa, assim, né, falando que realmente vá ali e se posicione também, porque querendo ou não, as pessoas elas acabam se conectando com outras pessoas. E também fala com muito mais propriedade também, né? Porque pega um diretor, alguém que fez a empresa crescer, que trabalhou, que a pessoa fala com muito mais paixão daquilo que está acontecendo. Claro, com certeza. Porque ela viveu aquilo ali diretamente, tudo, né? Ela conhece muito bem o produto, aquele serviço, ela vai saber vender muito melhor, né, João? É igual quando entra algum cliente aqui na agência, né? A gente não domina 100% às vezes daquele segmento. A gente é muito bom em estratégia de tráfego. Conhecemos aqui, eu mesmo já trabalhei com diversos, nós três aqui, né, particularmente,
podemos dizer que já atuamos em diversos segmentos. Diversos mercados, Diversos países. mercados, mercados aleatórios, né? Mas coisas também. bem estranhas. E, lógico, né? A gente não vai dominar 100% de cada um. A gente Uhum. entende muito, mas ninguém vai saber mais do que aquela pessoa que está ali no dia a dia, Uhum. que está ali trabalhando, que está vendendo esse produto. E Exatamente. que realmente, às vezes, até fundou e foi até o final ali, né? Então, é importante ter esse conhecimento, né? Pra gente fazer um gancho e voltar pro tema que é o seguinte, diferenciais. Falamos sobre o dono tá no negócio, tá na divulgação, tá na apresentação. Isso também entra muito de trazer esses diferenciais para a comunicação, fazer para a campanha. Então vamos lá. Atendimento não é diferencial. Se a gente já se fala meio que por padrão aqui, porque a gente sabe que vira e mexe, alguém fala, mas atendimento é diferente. Cara, infelizmente isso é o mínimo que você pode entregar, né? Mas vamos mapear o que é um diferencial de verdade. O que na minha empresa eu posso mostrar, eu posso apresentar como sendo um diferencial. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar, sei lá, um arquiteto. Um arquiteto não, um corretor de imóveis, que eu pensei uma coisa e falei outra. Então vamos pensar, o que pode ser os diferenciais para esse cara? Porque no mercado ele está vendendo um apartamento como outros podem estar vendendo apartamento. Ponto. Meu diferencial é vender apartamento? Não, isso é o que o mercado entrega. O que eu posso me diferenciar? O diferencial pode ser, eu posso conseguir uma condição de financiamento diferente, eu posso ter imóveis exclusivos, eu posso, por exemplo, fazer atendimento no sábado, no domingo de tarde. Horário flexível. Porque às vezes meu cliente, ele trabalha, tem um horário mais apertado, ele não consegue dia de semana, posso ter ele diferente. Eu posso, sei lá, levar para tomar um café, depois de, vou mostrar o imóvel, depois leva para tomar um café, conversa a pessoa, conhece. Então isso são tudo diferenciais que na prática essa pessoa até faz, só que ela não lembra de valorizar isso, né? Sim, exatamente. E é ali que perde muita oportunidade de fazer isso render muito mais. E aqui a gente entra em outro ponto também, João, a análise da concorrência. Justo. Então muita gente às vezes peca em não analisar o que o teu concorrente está fazendo. Então a gente tem que saber, né, o que o concorrente está fazendo. Às vezes ele está com uma oferta melhor que a minha. Às vezes ele está com diferencial, como você falou. Às vezes, o meu concorrente ele tem um horário flexível e eu só atendo de segunda a sexta, horário comercial. O cara que atende no sábado, no domingo, né, em horário flexível, ele talvez vai ganhar esse lead ali que eu não vou atender. Ele vai ter mais possibilidade de venda, né? Isso, vai ter muito mais possibilidade, né? Então a gente tem que ter essa análise do concorrente no nosso radar também. Ver o que eles estão fazendo, às vezes o que eles estão trabalhando. E lógico, né? A gente sempre tenta superar, né, esse tipo de essas empresas e tentar pegar o que realmente é bom para nós. Às vezes nem tudo vai fazer sentido, né? Tudo que o nosso concorrente faz, às vezes não vai ser aplicado aqui para nós. Claro, com certeza. Mas temos que ser inteligentes também para estratégicos, avaliar né? o concorrente. Não precisa copiar o concorrente. Não precisa... Copia, mas não faz igual. Não precisa, vou olhar o concorrente para copiar ele. Não, a ideia não é essa. A ideia é entender o mercado, né? Assim, sim. Empresa que não entende um pouco do mercado. Acompanhar o movimento do mercado. Perfeito. Essa pessoa ela vai ter muito mais dificuldade para crescer. Então, se o mercado está indo na direção XYZ e você não faz, tenta avaliar talvez se é possível, se realmente não é, tenta ter outro caminho que ofereça algo parecido, algo similar, só para não ficar por fora, né? Porque assim, quando tu começa a perder realmente esses diferenciais e a tua empresa não supre a necessidade do teu cliente, ela não se difere. Dificilmente... Não vai se destacar no meio de tanta gente, né? Não vai ter Google né? que resolva, não vai ter Meta que resolva, não vai ter TikTok que resolva, assim. Porque daí é um problema realmente de entrega. Quando falta essa entrega, de fato, limita todo o restante. Né? E a gente fala que atendimento não é diferencial, mas a gente não pode esquecer mas que... ele pode ser um diferencial negativo, na verdade. Mas ele é importante, não é um diferencial legal, mas, cara, se o teu concorrente, por exemplo, né, atende no final de semana, né, mas tu também atende no final de semana e tu atende muito bem e teu atendimento é humanizado, né? Mas, poxa, se tu te entregar um atendimento presencial, mas eu tô vendendo imóveis em Floripa e o meu cliente é de Curitiba. Pô, imagina se tu for lá, fazer uma reunião com esse cara lá. Tu levar teu portfólio, tu levar vídeos, tu levar... mais um mercado que o valor é super agregado. Então, exatamente. Uma negociação mais longa. Isso. Sabe? Então a gente está falando de imobiliária, né? Que é uma jornada de compra longa, né? Então é uma cadência de contato, de negociação. Não é, às vezes, o primeiro imóvel que o cara viu que ele vai comprar, né? Enfim, às vezes é casado, vai precisar ver com a esposa, que vai precisar ver com os filhos, que às vezes envolve uma mudança. Enfim, imobiliária a gente sabe que tem várias, né? São muitas variáveis. Mas ainda assim, né, é legal a gente pensar, atendimento não é diferencial, mas, poxa, e se eu fizer um atendimento, né, mais voltado para o presencial, se eu entregar esse atendimento, uma visita técnica num sábado à tarde, né, então isso aí sim é um atendimento diferencial, assim, né, o que a gente quer pontuar
que o atendimento não é o diferencial. É o básico, né? Porque, Sim. não, Cacau, mas eu respondo mínimo, rápido né? no WhatsApp. Ah, não, mas eu ligo pro meu cliente, eu faço uma reunião por Meet. Não, cara, Ele me manda um WhatsApp e eu respondo eu ele em até respondo, 3 horas. exato, Tipo, né? tudo Isso bem. todo mundo faz. Ah, não, mas a minha secretária, ela atende muito bem, é muito simpática. Não. Então, a gente é nesse sentido, assim, que a gente quer pontuar a respeito do atendimento, né, João? Não, com Galera, certeza. vamos pro elefante na sala agora. Chegamos no grande momento. Orçamento é um problema? É um Existe problema. orçamento pouco, orçamento muito? O orçamento grande demais também é um problema. Já vi Sim. casos de querer investir em milhões, também pode ser um problema. Então vamos esmiuçar mais essa ideia. A gente falou de vários cenários, o arquiteto, o cara da pizzaria, o cara do tênis, a gente passou vários mercados aqui e citamos várias coisas. Vamos botar 2 cenários na mesa. Vamos pegar o cenário da pizzaria, que aumentar ali um pouquinho as vendas, e do arquiteto. O cara da pizzaria, ele vende uma pizza a R$80. Ele não vai conseguir ter um custo de venda, digamos assim, no Google Ads, sabe que a gente entra um dado um pouco mais técnico, o CAC dele não pode ser R$150, porque senão ele não vai vender no fim do mês, ele está falido. Sim, com certeza. Ele precisa, ele normalmente vai fazer um investimento um pouco menor, com calma, levando tudo em consideração o que a gente falou até agora, ali R$1.000, R$1.500, R$2.000, para ele conseguir rodar aquilo ali, para ele começar a expandir. Qual que é o valor mínimo que eu tenho que colocar? Existe esse valor? Não existe um valor mínimo, assim. Até tempo atrás existia um valor mínimo porque o gerenciador não aceitava menos que $5 por dia. Mas desde que o Google, acho que virou em reais em 2017, 2018, isso não existe mais um valor mínimo. Tu pode rodar uma campanha com R$1 por dia, dá para fazer. Mas assim, o que a gente tem que levar em consideração para definir esse valor? Eu tenho o custo do meu produto, o custo de venda, quais são os pontos ali que eu posso meio que fazer um cálculo de guardanapo, só para mim ter uma noção mais ou menos do que eu preciso fazer. Boa, João. Nesse caso, primeiro, muito importante, né, o que a gente comentou também em relação à margem que eu tenho no meu produto. Então, às vezes eu tenho uma margem mais apertada, né, eu vou trabalhar ali com investimento X, vou ter um CPA específico, então eu tenho que saber calcular isso, né, até quantos que eu posso pagar pelo meu lead, quantos que eu preciso de, no mínimo, de ROAS, de ROI, por exemplo, né? ROAS, né? Eu tô com ROAS de 10 aqui. Será que esse ROAS realmente tá bom? Sim. Será que eu tô no positivo trazendo esse ROAS? Então, às vezes é um produto que, o ticket dele é bem alto. Só que às vezes ele ele precisa vender, sei lá, 10 produtos, tendo um ticket de 1 milhão, exemplo, para ele conseguir ter um ROAS positivo, para ele conseguir ter um retorno. Então é importante, na minha visão, primeiramente, né, ter esse entendimento, né, de quantos que eu posso pagar por CPA, qual que é o meu ROI, o meu ROAS mínimo que eu preciso ter na minha conta. Então eu preciso ter isso muito definido para mim realmente conseguir ali, né, ter uma entrega bacana e também atender às minhas expectativas, né. Sim, sempre que eu penso em estruturar uma campanha em relação ao orçamento, a primeira coisa é entender a tua concorrência, né? A gente fala de concorrência, agora de leilão, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, no Google, uma campanha search, uma campanha de pesquisa, a gente vai trabalhar com leilão, né? Então, as primeiras posições, né, elas são disputadas em formato de leilão. Então, é importante a gente sempre acompanhar o custo, né, o CPC de médio, enfim, né, de cada nicho. Exatamente. Então, isso é muito importante para definir o teu orçamento. Mas é legal a gente casar lá com aquilo que a gente falou no começo em relação à meta. Né? Então, por exemplo, Cacau, eu quero, sei lá, 10 leads por dia. Né? O meu CPC médio aqui do nicho que eu vou anunciar tá, sei lá, R$10. Opa, então tu sabe que tu vai ter que ter um investimento, né, no mínimo para bancar esses 10 cliques, né? Quem dirá 10 leads, né? A gente sabe que o sonho de todo gestor de tráfego é um clique, um lead, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece, enfim. Então, é legal a gente sempre pensar, beleza, qual a minha meta? Então, né, primeiro pensa em relação, né, a ferramenta tem algumas opções ali para tudo mapear essa questão do CPC médio. Então, é legal a gente ter uma base nisso. É legal tu pensar também, João, em relação à região, né? A gente sabe que quanto maior a região de anúncio, provavelmente mais a gente vai ter que investir, né? Então, tem todas essas métricas, enfim, né, ROI, enfim, que a gente vai precisar tomar esse cuidado também, e volume de campanhas. Então, se tu tens um e-commerce de, sei lá, materiais de construção, que tu tem fio, cabo, ferramenta, que pode ir tinta... de R$1 a R$5.000. E que tu tem muitas categorias dentro da tua loja, cara, para tu bancar campanhas para todas essas categorias, provavelmente tu vai ter que desembolsar uma grana maior, né? Então, o que é legal nesses casos, por exemplo? Estratégico. Começa, às vezes, com aquele produto que tu vende mais, né? Então, sei lá, tem 2 categorias ali que tu vende muito. Numa loja de materiais de construção, tinta e fio, por exemplo. Então, começa por ali e depois vai expandindo, né? Porque quanto mais campanhas tu tiver, mais tu vai ter que quebrar o teu orçamento. No Google, falando de Google, né? 3 especialistas de Google aqui. Falando de Google, a gente sabe que cada campanha vai precisar do seu orçamento específico.
né? Então, é bem importante a gente tomar esse cuidado também. Às vezes o cliente vem, né, com a ideia de que, Cacau, eu quero anunciar tudo. Não, eu vendo tudo Sobe da minha tudo loja, aí, né? é isso aí. Vai Dá tudo, para quero vender fazer? tudo. Dá para fazer uma PMax lá com Dá. shopping com todos os produtos? Dá. Mas não Vai deveria. funcionar tão bem quanto se eu fizer uma categoria exclusiva para uma região exclusiva? Provavelmente não, né? Então, é bem legal a gente pensar nisso também, né, João, quando a gente fala de orçamento. O que eu gosto de fazer, assim, vamos lá. Quando alguém vem me perguntar, João, quanto que eu preciso investir para gerar resultado? Que vira e mexe, alguém me pergunta isso. Um primo, um tio, enfim. Eu já não tenho bastante contato com o cliente diretamente, mas sempre tem festa de fim de ano. Festa de fim de ano sempre foi alguém perguntar. Tô pensando em empreender no ano que vem. É sempre assim, sempre tem Quanto alguém que eu invisto? Quanto que eu preciso investir? Tá, vamos começar a pensar junto, vamos pensar nesse número. Então, o investimento vai ser... Não, tu quer fazer quantas vendas? Vou começar pela meta, né, como citou. Sim. Eu quero fazer 10 vendas a mais por mês. Tá, massa. Hoje, tu recebe quantos contatos no WhatsApp por mês? Eu faço 10 vendas e recebo 20 contatos. Tá, então precisa de 2 contatos para uma venda. Vamos supor que o teu custo do contato é R$10. Automaticamente vai precisar de pelo menos R$20. Isso por dia, multiplica por 30. Então, assim, tu vai meio que adicionando nessa matemática, daí tu consegue chegar num denominador geral. Sim. E qual que é o diferencial disso? É quando a gente pensa nos dois cenários, como eu trouxe duas lógicas bem diferentes de campanha, tu vai pegar o cara da pizzaria, tu vai pegar o cara do arquiteto, esses meio arquiteto, o corretor de imóveis, que vende um produto super agregado, valor, centenas, milhares, milhões de reais, né? Então, assim, às vezes o custo vai vender uma pizza é R$10. O custo vai vender um imóvel, cara, ele vai ser muito maior do que isso. Então, isso também é um ponto que tem que estar ligado naquilo que tu está oferecendo. Sim. Então, tipo, eu quero vender um imóvel de R$10 milhões, mas eu tenho R$1.000 para investir. Cara, pode dar resultado? Pode dar resultado. Sim. Já vi casos onde deu. Mas assim, eu vou dizer que é a mínima porcentagem de todos. Por quê? Porque aquilo ali, comparado com o preço que tu quer vender, ele é muito pequeno. Então, a chance de tu encontrar a pessoa correta com aquele dinheiro, ela diminui muito também. Então, quando tu fala do produto barato, entre aspas, né? Claro que não necessariamente barato, mas um produto com custo menor, fica muito mais fácil tu encontrar pessoas dispostas a comprar ele. É muito mais fácil te vender aqui uma caneta por R$5 do que eu te vender o meu carro por sei lá quantos R$1.000. Então, assim, é muito mais fácil compra, pega. Então, assim, é muito mais fácil tu vender. Então, quando tu bota essa lógica na campanha, também tem que ter sempre em mente, assim, que se o meu produto for muito caro, muito específico, muito exclusivo, Sim. tipo... CPC muito caro isso, também. quando ele nicha demais, automaticamente o meu custo também tende a aumentar. Não é porque o João, a Cacau e o Igor querem que a gente gaste mais, não, mas é porque, pensa no mercado, você tem um bolo. O bolo vai diminuindo. Quanto menorzinha a fatia, mais difícil é tu conseguir fisgar ela com um anzol, né? Então, assim, quanto menorzinho for diminuindo aquela margem, mais difícil é de fisgar, mais grana normalmente a gente costuma ter que investir para chegar nesse ponto. Sim. Outro ponto também, João, que é importante, é a gente se atentar ao acompanhamento dessa conta, né? Então, muitos erram também, Cacau, que às vezes eu coloco uma estratégia bonitinha ali, tudo isso que a gente comentou aqui, a gente escolhe o nosso público-alvo da forma ideal, a gente tem uma meta definida, só que às vezes eu crio isso e eu não acompanho. Então, é importante que tenha um acompanhamento de otimizações, que a gente trabalhe para realmente escalar essa conta. E isso aqui entra também em ter alguém, lógico, estratégico por trás disso, né? Então, eu estou escutando esse podcast, ou você precisa, às vezes, se aperfeiçoar nisso, né? Estudar e tudo mais, ou contratar, às vezes, alguém que ajude, né, com a parte de tráfego e tudo mais. Porque existe essa necessidade realmente de ter esse acompanhamento. É uma coisa constante, né, que cresce constantemente. Com certeza. Não é uma coisa que a gente vai criar e vai deixar lá. A gente realmente precisa acompanhar, a gente precisa otimizar, precisa ver o que está funcionando, o que não está. Então, o teste AB ele é feito para a gente realmente analisar, avaliar ali o que realmente deu resultado e o que não deu. É muito importante esse ponto também. Depois de tudo isso que a gente comentou, também ter esse acompanhamento do estrategista ali por trás da conta. Até o próprio Google fala para a gente, né? Maturidade, tempo de maturidade, tempo de aprendizado. Tem períodos, né, que são obrigatórios da ferramenta. Então, assim, a gente pular etapas não funciona. Botei rodar minha campanha hoje, botei hoje de manhã, hoje fim da tarde, estou vendo esse podcast e não deu resultado ainda. Cara, muito provavelmente o Google não conseguiu nem entregar teu anúncio direito ali. Tu vai ver lá, ele nem gastou dinheiro. Então, assim, também tem um tempo necessário, aprendizado ali a 7 dias, maturação 40, 45 dias, realmente uma plenitude de conta 90, 100 dias. Então, assim, são períodos que acontecem. Da mesma forma que uma empresa que é criada hoje, dificilmente já vai estar vendendo super bem amanhã, ela vai demorar um pouco para se estabilizar, para crescer. O Google, o Meta, o TikTok, enfim, acho que todos os gerenciadores, eles precisam de tempo para que isso desenrole. É então, uma assim, ferramenta, né? É um aprendizado, né? O próprio algoritmo, literalmente, é um aprendizado de máquina, né? Então, ele vai aprender a sua conta, perder a sua empresa. Então, esse tempo que o Igor citou remata tudo que a gente falou aqui. Realmente, é entender esse período, entender os tempos da campanha, entender o tempo da maturação daquilo,
vira o jogo e ajuda demais a melhorar esse resultado a longo prazo. Sim, Exatamente. quanto mais dados a ferramenta Muito tiver, melhor. melhor ela vai. E para o gerente também, né? Exatamente. Pensa no sentido, eu trabalho com a Blueberry, tem um gerente de tráfego, até para você Sim. mesmo que vai fazer. Isso. Você tem mais informações, mais dados de custo, de valores, fica muito mais fácil. A ferramenta é dinâmica, né? Tanto o Google quanto o Facebook, quanto o TikTok, a gente está falando de ferramentas de tráfego em si, né? É muito dinâmico, né? A gente que faz otimizações, às vezes 2, 3 vezes por semana na mesma conta, a gente sabe o quanto o cenário muda, Sim, né? Claro. Então, o mercado também muda. Então, novos anunciantes estão entrando a todo momento, né? Estão anunciando no Google a todo momento. Então, o cenário também muda, a concorrência muda. A gente acabou de falar, né? Sobre o custo do CPC, né? O valor das palavras-chave principais, enfim. Então, isso tudo também muda, né? Isso tudo é muito variável, de acordo com o mercado. Claro, e o mercado ele é muito volátil também, né? E as campanhas, elas acompanham essa mesma questão. Às vezes tu tá ali trabalhando com uma campanha de shopping padrão ainda, só que a gente tem uma campanha de PMax que ela é muito mais inteligente. Então tem que acompanhar essa parte na parte estratégica mesmo. Né? Ali nas campanhas mesmo, né? O técnico, né? Famosa parte técnica ali. Então realmente fazer esse acompanhamento ali da evolução das ferramentas. Né? E pensar estrategicamente em como impulsionar mais o resultado que tu já tem. Sim, né? Então, às vezes tu tá lá com o resultado, não, mas eu tô com o resultado legal, beleza, mas a gente consegue impulsionar ainda mais. Como? Cara, é aí que entra o estrategista, né? Sim. Nossa parte técnica. Claro. Então, beleza, tal campanha de shopping tá performando bem, tá com ROAS legal, mas por quê? Tem algum produto que tá se diferenciando, né? Se destacando? Quem sabe eu fazer uma campanha exclusiva para esse produto, colocar uma verba exclusiva para ele? Quem sabe eu consigo impulsionar ainda mais a venda, né? Desse produto específico, ou para essa região, ou para esse determinado público. Eu percebi que tal criativo está melhor, que tais palavras-chave, né, estão melhores. Enfim, então, essa é a função do estrategista, né? Entender o que está acontecendo, analisar todos os dados e ajudar a ferramenta a ter uma melhor performance. Com certeza. Maravilha, pessoal. Para a gente finalizar, então, só para a gente arrematar aqui a nossa dica final, né? Então, peço para cada um de vocês deixar uma diquinha. Pode olhar aqui na câmera direto, fala com a câmera e diz, essa é a dica do dia para quem está com dificuldade, não está conseguindo resultado na conta, ou às vezes está rodando e não conseguiu ver resultado ainda. Meio que para a gente arrematar aqui. Deixa uma diquinha final aí para nós, Igor. Fechou, João. Então, vou deixar a minha dica de ouro aqui também. Às vezes, João, o cliente está ali com as campanhas que não vão, estou com a minha estrutura toda completa, tem um site muito bem estruturado. O que está acontecendo? Mas às vezes a gente vai ver o atendimento não está muito bom. Às vezes lá na última linha, quando eu estou atendendo meu cliente, às vezes não está muito bem alinhado. Então às vezes a gente esquece e pensa só nessa questão da minha estrutura online, mas às vezes lá na ponta do lápis, lá no atendimento, eu estou pecando nessa parte. Então às vezes eu deixo de fechar um lead, deixo de fazer uma venda por conta disso. Então lembre-se de fazer um atendimento muito bom para o seu cliente. Isso com certeza é importante demais no fechamento. A gente fala, né, de parte para minha dica, mas a gente fala muito, né, que o objetivo principal do gestor de tráfego é gerar lead ou gerar conversão, enfim, né? Com certeza. Mas o fechamento desse negócio, dessa venda não adianta fazer tudo que a gente falou e não... Exatamente. A conta tá perfeita, tá otimizada, a melhor estratégia técnica tá rodando, mas aí a gente consegue o lead, né, com um custo muito bom. E aí chega lá no time comercial, no time de vendas, e a gente não consegue fazer o fechamento. E infelizmente a gente, como agência ou gestor de tráfego, enfim, né, não vai ter controle nenhum sobre isso. Mas falando sobre a minha dica é, não tenha medo de começar pequeno, né? Então, se você tá pensando, né, tem aí o seu negócio, tá pensando em investir, né, em anúncios, em começar a fazer campanha, seja no Google, no Facebook, enfim, não tenha medo de começar pequeno, né? Tenha um planejamento que você realmente consiga assumir, né, que você consiga assumir a parte financeira, principalmente, e os entregáveis, né? Então, é importante que você pense em escala, tenha um planejamento, né, bem feito para isso. A minha dica, então, só para a gente finalizar, é que sempre lembre que o Google Ads ele é um acelerador do seu resultado. Então, você vai fazer uma campanha no Google, no Meta, enfim, citei Google, né, mas a rede social que vai receber o seu anúncio, ele é muito mais acelerador. Então, você precisa estar com a base pronta. Ele só vai entregar para mais pessoas. Claro que a gente vai segmentar da melhor maneira, mas a gente vai pegar aquilo que você tem e ele vai amplificar. Então, você precisa estar com aquilo que você vai oferecer, o seu produto, com a sua oferta, muito bem alinhado, muito bem definido, para que você não simplesmente amplifique uma estratégia que não está pronta. Então, arrume bem a casa, trabalhe bem aquilo que a gente comentou aqui, verifique atendimento, verifique diferenciais, veja a região que você vai atender, o público que você vai conversar, porque o tráfego, de fato, ele vai amplificar isso. E se a sua base estiver boa, aquilo que vai ser amplificado vai ser excelente e o resultado, com certeza, vai vir cada vez melhor. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Agradeço você que viu esse conteúdo também. A gente se vê na próxima. Até mais.
Beleza, Cacau. Beleza. Beleza, Cacau, eu sou o João Luiz. Beleza, Cacau, foi bom. Não tem problema, né? Não. Beleza, Cacau.